Fala, supers! Bora conversar hoje sobre 3 nutrientes que, se tiverem em falta, você vai ter mais dificuldade com a sua capacidade cognitiva e também com a sua memorização. É isso aí, que bom te ver de volta aqui no canal do Super Studio, onde a gente aprende a ter saúde física e mental enquanto se torna um estudante de alta performance. Já peço para você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e deixar o seu like se você achar que esse conteúdo é relevante e pode ajudar as pessoas. Bora lá falar de 3 nutrientes que são comuns faltarem nos estudantes e que podem estar atrapalhando muito o seu desempenho. E o terceiro que eu vou falar é o mais comum de todos eles. O primeiro nutriente que comumente falta em vestibulandos, falta na população de forma geral, mas em vestibulandos isso traz muito prejuízo, é a vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina encontrada muito em carne, em leite, em ovos, em produtos de origem animal. Às vezes você não tem tanta abundância, desses alimentos no seu dia a dia, não tem o hábito de comer diariamente em boas quantidades, e isso pode fazer com que os seus níveis de B12 estejam ruins. Às vezes você faz um exame de sangue, o nível de B12 até vem dentro do valor de referência, mas ele pode, mesmo estando dentro do valor de referência, estar numa condição mais abaixo. E a vitamina B12, ela participa muito, da formação de hemácias, da maturação dos nossos glóbulos vermelhos. Você deve saber que os glóbulos vermelhos são responsáveis por captar oxigênio nos nossos pulmões e distribuir para o organismo, inclusive para o cérebro. Quando os níveis de B12 estão baixos, a gente vai ter menor oxigenação cerebral. E isso se reflete em um cansaço maior durante o dia, tanto físico quanto mental, mas um cansaço maior nos estudos, uma dificuldade cognitiva, então aquela dificuldade de você ter concentração, de você aprender e até mesmo de você memorizar. Por isso é bastante legal ficar atento ao consumo de carnes, consumo de peixes, o consumo de ovos, o consumo de laticínios, ele ser mais regular e numa quantidade adequada diariamente. Não é o comer de vez em quando, um dia sim, outro não. Todo dia você tem que ter um desses alimentos em uma boa quantidade, em uma quantidade significativa para que você tenha a B12 em dia. Vamos lá para o segundo nutriente. O segundo nutriente que facilmente pode faltar na população, em estudantes, é o ferro. Quando a gente faz um exame de sangue, a gente vai medir se estamos com deficiência, dificuldade em ter o ferro pela ferritina, que é uma armazenadora de ferro do nosso organismo. Níveis baixos de ferritina vão indicar que a gente deve estar com níveis baixos de ferro no corpo. E o ferro, ele é constituinte da hemoglobina, que está dentro do glóbulo vermelho também, e é uma molécula na qual o oxigênio se prende para que ele seja transportado. A única maneira do oxigênio ser transportado do corpo é através da hemoglobina. Então, se a gente tiver deficiência de ferro, por consequência a gente tem deficiência de hemoglobina, menos hemácias, menos glóbulos vermelhos, o transporte de oxigênio cai. E aí a gente vai ter sintomas muito parecidos com o da falta de B12. Se for assim casos muito graves, a gente pode até sentir uma fraqueza, um cansaço muito geral, mas em certos níveis, a gente já pode ter dificuldade de atenção, dificuldade de concentração, mais cansaço mental ao longo de uma jornada de estudos e uma dificuldade maior em memorização. Então é muito importante tentar estar com esses nutrientes em dia. Por quê? Porque se a gente está falando em ser um estudante de alta performance, o que a gente mais quer, na verdade, é que você tenha um rendimento naquele tempo em que você se dedica aos estudos. Aqui no Super Studio a gente fala muito sobre isso. A questão ela não está exatamente na quantidade de tempo que você se dedica aos seus estudos, e sim na qualidade do tempo que você aplica, como você está naquele momento. E uma das coisas mais chatas que tem é a gente se dedicar aos estudos e esquecer aquilo que a gente estuda. Ou então assim, eu sei que é importante eu me dedicar aquelas horas, aquele período para os estudos, só que eu tô com um cansaço mental muito excessivo. E isso pode ser uma deficiência nutricional. Em relação ao ferro especificamente, o ferro ele é muito encontrado em carne também,
né? A gente vai ter as carnes vermelhas com muito ferro, o fígado tem bastante ferro. O ferro ele pode estar em produtos de origem vegetal também, como feijão, couve, mas se você for ingerir ferro de origem vegetal, a tendência é que a absorção dele não seja tão boa quanto o ferro de origem animal. Colocar uma vitamina C em conjunto pode ajudar. Então assim, pô, eu vou ingerir couve, eu vou ingerir feijão, vamos tomar um suco de limão ali, de acerola, que isso pode ajudar. A vitamina C, ela vai favorecer com que esse ferro vegetal ele seja mais absorvido. Eu vou falar para você já do terceiro nutriente, mas quero fazer um alerta. Quando a gente fala dessa questão de nutrientes que podem estar em falta ou não, pô, a gente tem diversas vitaminas, diversos minerais e todos eles nas condições ideais eles vão potencializar o nosso desempenho físico e mental. Aqui eu estou trazendo 3 cujas faltas, as carências, elas são mais comuns e que afetam muito drasticamente, perceptivelmente, o nosso desempenho mental. E ao falarmos dessa questão de nutrição, né, de vitaminas, sais, minerais, vem um assunto que é a questão da suplementação. Pô, será que eu preciso fazer uma suplementação? Não necessariamente, gente. Suplementação não é algo que é obrigatório. Só que a gente tem que encarar a suplementação muitas vezes como uma oportunidade de estar nas melhores condições, sobretudo se a gente tem dificuldade de tirar nota 10 na nossa alimentação. Porque quando a gente faz uma dieta muito equilibrada, muito precisa e a gente tira nota 10 nessa dieta, a gente acaba tendo os nutrientes ali nos vegetais que a gente come, nos outros alimentos que a gente come, desde que seja tudo bem contado, bem medido, muito bem direcionado. Mas às vezes acontece 2 coisas, ou você tem uma dieta e não consegue tirar nota 10 nela, você falha 1, 2, 3, 5 vezes na semana, você acaba falhando ali em algumas refeições na sua dieta, ou às vezes simplesmente você não faz uma dieta específica, você vai meio no olho, sabe? De vez em quando eu como uma carne, de vez em quando eu como ovo, de vez em quando eu como vegetais, e nessa do achar que come bem, porque de vez em quando você come bem, você simplesmente vai ter algumas vitaminas e sais minerais que você não vai atingir a concentração ideal, você vai estar abaixo do ideal. E abaixo do ideal pode ser que você ainda esteja acima da média da população, mas talvez você não vai estar no melhor que você pode estar. E aí você vai deixar de ter o maior rendimento possível, a maior produtividade possível. Por isso que nesses casos uma suplementação ela pode ser recomendada, pode fazer muita diferença se você tiver a oportunidade. Em relação a vitaminas, sais minerais, ômega 3, fica a nossa recomendação aqui do Superstudy Brain Power, que é super completo, tem muitas vitaminas, muitos minerais, tem até ômega 3. O uso regular do Brain Power, ele pode favorecer muito que você tenha um melhor desempenho, tanto na parte física quanto na parte mental, como até você ter, de certa forma, uma melhora da sua imunidade, ficar menos doente, ter menos sintomas quando você tem uma infecção. Bora lá falar do terceiro nutriente, que é o mais comum faltar na população brasileira quando a gente pensa em estudantes, mais da metade dos estudantes tem uma deficiência boa desse nutriente e estamos falando da vitamina D. A deficiência de vitamina D, ela prejudica muito várias questões no corpo humano, como o sistema imunológico, por exemplo, mas ela debilita muito a nossa parte cognitiva, a nossa parte mental, a nossa parte emocional. A deficiência de vitamina D, por exemplo, está mais relacionada à instabilidade no humor. Ela pode potencializar casos de depressão, de ansiedade, as questões relacionadas à nossa mente. E para um estudante, a deficiência de vitamina D acaba podendo ser muito trágica. Por quê? Porque, a gente vai mal num simulado. E isso pode nos afetar muito se a gente tiver com a vitamina D baixa. A gente pode ter oscilações de humor que dificultam a nossa produtividade. Porque se você tiver baixa vitamina D, vai ter momentos que você não vai estar muito afim de estudar simplesmente pela baixa vitamina D. E você vai deixar de ter um rendimento. E possivelmente você vai se cobrar por causa disso. Eu queria estar mais animado para estudar, mas não tô. Agora eu tô de mau humor. Essas oscilações, elas são negativas. A gente precisa, enquanto estudante, para buscar um resultado, tentar ser consistente, tá bem para conseguir
conseguir essa consistência. E a falta de vitamina D prejudica muito. Para que a gente tenha a vitamina D em dia, poderia ser até através de uma suplementação, mas vamos falar da alimentação, que é o primeiro passo que a gente tem que dar rumo a uma alta produtividade, a uma saúde mental, é saber se alimentar bem. E a vitamina D, ela é muito encontrada principalmente em peixes. Então, ter o hábito de algumas vezes por semana ingerir peixes pode subir muito os nossos níveis de vitamina D. Uma outra coisa é que a vitamina D, para que precursores dela sejam ativados e possam favorecer a síntese pelo nosso próprio organismo, a gente deve se expor ao sol regularmente, 15 a 30 minutos por dia, num horário do dia em que o sol está mais forte, a depender de onde você mora, ou que ele esteja um pouquinho mais fraco também a depender de onde você mora, porque a gente tem que saber a intensidade do ultravioleta ali na sua região. Mas se expor 15 a 30 minutos por dia ao sol é muito importante para subir a vitamina D. E não é uma exposição assim com pequenas partes do corpo. Teoricamente deveria ser uma exposição em que a gente está com boa parte do corpo descoberta para que a gente tenha realmente, o sol, a radiação UV batendo significativamente na nossa pele para essa ativação de precursores. É mais um ponto fraco que a gente tem em relação aos estudantes, porque os estudantes, além de muitas vezes não conseguirem ter uma boa alimentação para ter esses nutrientes em dia, muitas vezes a gente fica trancado no ambiente escolar o dia inteiro, não vê a luz natural, que traz vários prejuízos que a gente aborda em outros conteúdos aqui no canal, mas que sobretudo dificulta esse aumento da vitamina D. E aí vem aquela ansiedade, aquela angústia, aquele humor oscilando, a tendência a gente ficar mais triste com coisas que dão errado do que era para a gente ficar e por aí vai. Então espero que você tenha aprendido e que a partir de agora se preocupe um pouco mais em ter esses 3 nutrientes e até outros em dia para que você esteja nas melhores condições quando você for sentar e estudar.